Oi pessoal, dando continuidade então que a gente estava discutindo na aula anterior, né? Só lembrando um pouquinho, na aula anterior a gente falou sobre igualdade, algumas operações que a gente faz usando os vetores, né? Considerando o R2 e o sistema de coordenadas. Você já deve ter percebido que ficou muito mais simples, né, de fazer as operações, desde que a gente respeite, né, o sistema de coordenadas, porque isso facilita os cálculos. Mas você foi vendo, né, à medida que a gente foi investigando, que o conceito ele se perde, então fica um pouco mais difícil de você entender o significado de uma soma, uma subtração, uma multiplicação de vetores, entretanto o cálculo ele vai ficar bem mais fácil. Claro que a perda de generalidade aqui ainda não é tão grande, mas quando a gente caminhar para os conceitos de produto escalar, produto vetorial, que inclusive já estão chegando, né, a gente vai perceber que ao tratar de coordenadas os cálculos ficam significativamente mais simples, enquanto quando a gente não trata em termos de coordenadas, a interpretação fica clara, né? Mas sempre acaba existindo uma perda, então, quando você escolhe uma direção ou outra. E a gente precisa entender as duas para que a gente consiga fazer isso da forma mais completa possível, tá? Agora, antes disso, a gente vai falar um pouco sobre o que aconteceria se a gente tivesse que decompor um vetor no espaço, né? Então, eu já anotei algumas coisas aqui para a gente discutir como que seria a decomposição de um vetor no espaço. Claro que a gente poderia fazer várias generalizações, né? A gente já viu que quando a gente está falando do R2, eu estou tratando do plano, no R3 eu estou tratando do espaço. Eu poderia fazer uma simplificação que seria tratar os vetores numa reta, né? Que seria uma só dimensão, né? A gente tratou 2 dimensões, agora 3 dimensões. E você poderia fazer uma generalização, uma abstração para 4, 5, 6, 7 dimensões e assim por diante. A gente faz isso principalmente numa disciplina chamada álgebra linear. Se esse curso de geometria analítica for bem para frente, com certeza eu vou falar de álgebra linear ali na frente, e aí a gente faz as generalizações para Rn, que a gente chama, e vê o que seria a base desse espaço vetorial e assim por diante, né? Mas vamos fazer isso para o R3. Você vai perceber que é algo bem parecido com o que a gente já estava fazendo antes, tá? Então, vamos lá. Imagina que eu tenho que decompor um vetor qualquer no espaço. A gente precisa para isso de 3 vetores que não sejam coplanares, ou seja, que V1, V2 e V3 eles não estejam no mesmo plano. Basta isso, eles não precisam ser ortogonais, não precisa acontecer nada. O importante é que eles não definam somente um plano e sim o espaço, né? Aí você pode decompor o vetor, né? A decomposição do vetor ele é escrito de uma forma muito parecida com o que a gente fez no R2. Vão existir, né, números, vamos supor A1, A2 e A3, que são números, então vou colocar aqui, ó, que multiplicados na forma de combinação linear, eles geram o vetor V, né? Então é isso que vai acontecer, ó. Existe uma forma de você operar com as operações de adição, subtração e multiplicação por escalar. Existe uma forma de você operar esses vetores de forma a construir qualquer vetor do espaço, né? Eu não vou fazer o desenho agora dessa combinação linear, mas note que ainda é uma combinação linear, né? Então, essa seria a generalização para 3 variáveis de uma combinação linear, tá? Vou até escrever isso inteiro, porque é um termo que a gente precisa lembrar, né? Então, tá aqui, seria a combinação linear, né? Então, na aula passada eu falei muito em função de, mas a ideia é que isso aqui seja, enfim, a gente chama isso aqui da combinação linear dos vetores, seria essa expressão que está aqui. A ideia é que qualquer vetor que você possa imaginar no espaço, apontando para o norte, para o sul, leste, oeste, frente, trás, ou qualquer composição, noroeste com frente, bem, qualquer composição que você possa imaginar, ele pode ser escrito em função, como combinação linear, de 3 vetores que não sejam coplanares, tá? Tá aí. Claro que a esses 3 vetores, os nomes são os mesmos que a gente usou anteriormente. Então, a gente chama V1, V2 e V3 agora da nossa base do espaço vetorial, porque é a partir dele que eu construo todos os outros. Então, guarda esse nome que eu já comentei, né, que é a base do espaço vetorial. Existem várias bases de espaço vetorial que a gente utiliza, né? A mais comum, como a gente viu para o plano, era a base canônica. E aqui também tem uma base canônica que é IJ e K, que eu vou colocar aqui no desenho logo no seguinte, né? Entre as bases escolhidas, as bases mais simples de tratar são as bases ortonormal, que a gente chama, né? Para ser ortonormal, a primeira condição é que os vetores de base, e aqui necessariamente tem que ser 3, essa quantidade a gente discute lá em álgebra linear, tem que ser 3 vetores para o caso do espaço. Esses vetores eles têm que ser em primeiro lugar, V1, V2 e V3, que são vetores, né? Vou marcar aqui. Eles têm que ser unitários.
As bases precisam ser necessariamente assim? Não precisam, mas as bases mais simples, elas têm cada um dos vetores de base de mesmo tamanho e preferencialmente de tamanho unitário, para que você não fique operando com esse tamanho a todo momento, né? E outra coisa que tem que acontecer é que eles têm que ser ortogonais. Cada par que você possa imaginar, e vou colocar assim, 2 em 2, pra gente entender. Só deixa eu ver onde eu coloquei isso aqui. Bem, colocar 2 a 2, tá? Então, isso que tem que acontecer, ó. A base no espaço para ser ortonormal, ela tem que ser ortogonal. Lembre-se que a gente discutiu o conceito de ortogonalidade lá naquela aula de ângulo entre vetores, né? O que acontece é que pelo menos dois representantes, um representante de cada um, tem que formar 90 graus, ou seja, tem que ser perpendicular, e é isso que tem que acontecer aqui. Então, a base do espaço, as mais simples são ortonormal. E a mais comum que a gente utiliza, que com certeza não vai ser a única que a gente vai usar aqui em geometria analítica, é a base canônica. A base canônica a gente define os versores I, J e K, né? E as coordenadas desses versores. Deixa eu ver se eu coloco esse desenho aqui para você entender, ó. O versor I, ele teria coordenada 1, 0 e 0. O versor J, coordenada 0, 1 e 0. E o versor K, coordenada 0, 0 e 1, tá? Então, essa seria a base canônica que a gente utiliza. O que tem de diferença em relação ao plano é, existe uma coordenada a mais, que nesse caso é a coordenada K, e o que tem a mais também é que existe uma terceira coordenada, mas no IJ elas costumam ser 0, né? De forma que você consegue ver, já vou até discutir isso melhor, que o espaço, o plano, nada mais é que um subconjunto do espaço. A gente vai dizer que ele é um subespaço vetorial do espaço vetorial do próprio R3, né? Então aqui está a base canônica. Quando você vai mostrar o espaço, a gente costuma colocar alguns eixos para facilitar. Eu costumo colocar o X aqui, o Y aqui e o Z apontando para cima, tá? Não é uma regra, mas é o que o pessoal mais utiliza, né, quando você vai consultar os livros e os materiais. Então é bom você meio que seguir para você não se perder. Aí se você acostuma vendo assim, é comum. Mas ó, aqui tá X, Y e Z. Tenta ver, tem gente que não tem muito uma visualização 3D, não consegue ver de jeito nenhum, mas isso é em 3D, né? Então é como se esse X ele estivesse saindo para fora, né? E o YZ seria o plano da mesa. É muito difícil, né, a gente fazer um desenho em 3D, numa folha 2D, né? Mas eu acho que você consegue visualizar depois de um pouco de prática. Com os desenhos que eu vou fazendo mais pra frente, aí você vai ver isso com certeza, né? O versor I seria o versor de coordenada 1, 0, então ele aponta para cá. O versor J seria o coordenada 0, 1, né? Ele aponta para cá. E o versor K, ele seria de coordenadas 0, 0, 1, ele aponta para cá. Eu estou prometendo para vocês, né, faz um tempão, colocar isso aqui no software, né? Vou gravar uma hora no software mostrando tudo que eu deixei para trás, que poderia ter uma visualização melhor. Eu coloco aqui, daí vocês dão uma olhadinha, tá? Aqui tem uma característica bem interessante, que é assim, quando você zera uma das coordenadas, os vetores, eles formam os planos. Então, eu estava falando para vocês, vamos abrir essa discussão. Os planos coordenados nada mais são do que os próprios vetores, né? Subespaços do espaço do R3 que a gente tem, né? Então, ó, se eu defino aqui x, y, z, note que z igual a 0, ele faz com que todos os meus pontos eles estejam nesse espaço aqui, ó. Que seria esse plano que vai até lá para trás, né? Ele aqui. Esse plano que está aqui, que seria o plano do chão, vamos dizer assim, ele é o plano que a gente chama plano XY. O plano XY ele tem uma característica, que os valores de Z vale 0. Então, se eu fosse marcar as coordenadas de um ponto aqui, ó, o ponto P, aqui, ele teria coordenada XY, por isso que ele é ponto XY, e coordenada Z, 0. Mas tem outros planos que a gente pode marcar aqui. Por exemplo, eu posso marcar o plano, deixa eu ver se consigo desenhar isso, ZX, que seria. O plano ZX seria um plano que o valor de Y é 0, né? Então, se aqui, deixa eu pôr de azul, isso aqui é X, aqui é Y e aqui é Z, né? Esse XZ, ele é esse plano que está aqui, ó. Que passa para lá também, ó. Não sei se você consegue visualizar, ó. Esse é o plano. Um ponto que pertence a esse plano tem coordenadas x, 0 e z. Por isso que ele é chamado plano XZ, né? E por fim, né, um outro plano relevante, não são os únicos, porque você pode ter planos que não estão centrados na origem, né? Que seria esse ponto aqui, né? Você pode ter o plano que faltou, o YZ, né? O plano YZ, ele estaria aqui, ó.
Nesse caso, as coordenadas desse ponto seria 0 no valor de x, y, z, né? Então, esse seria o plano YZ, né? Tá aqui. Então, esses são os planos coordenados que acabam surgindo, né? Quando você visualiza isso, você já começa a verificar como que você encontra as coordenadas de um ponto qualquer no espaço, né? Talvez não esteja muito claro ainda, então vamos trabalhar um pouco sobre isso nessa próxima figura, tá? Vamos pensar sobre isso aqui. Eu vou localizar para vocês alguns pontos. Por exemplo, o ponto A, qual seria a coordenada dele? Ó? Veja que o ponto A está em cima do eixo X. Então, a coordenada y dele é 0. E a coordenada z também. Essa é a coordenada do ponto A. E aqui no valor de x, ele avança em 2 pontos. Ó. Então, a coordenada do ponto A, você precisa se convencer que é 2, 0, 0. A coordenada do ponto B, veja que é 0 em x. No y, ele é aqui 1, 2, 3, 4 no y e 0 no z. E a coordenada do ponto C é 0 no x, 0 no y, 1, 2, e 3 no z. Ó. Então veja que aqui eu encontro essas coordenadas. Mas para a gente forçar um pouco a visualização, vamos tentar imaginar outra coordenada. Ó. Por exemplo, esse ponto aqui. Ó. Esse ponto que eu estou desenhando, ele está no plano XY. Se ele está no plano XY, ele está aqui no chão, né? Percebe? Eu vou chamar esse ponto de ponto D. Ó. Qual que é a coordenada do ponto D? A coordenada do ponto D é 2 em x, 4 em y, e ele não subiu, né? Então ele tem 0 em z. Perfeito. Vamos colocar um outro ponto? Vou colocar o ponto E, ó. O ponto E eu vou avançar no plano YZ, ó. Vou avançar para cá, ó. Esse seria o ponto E, ó. Qual que é a coordenada do ponto E? Em x ele vale 0. Agora no valor de y ele vale 4 e no valor de z ele vale 3, ó. Tá aqui o ponto E. Vamos colocar mais alguns. Vou colocar um ponto F, por exemplo, no plano XZ aqui, ó. Esse ponto. Esse seria o ponto F. Consegue ver a figura que isso aqui está formando? Ó? Essa seria a coordenada do ponto F. Seria 2 em x. No valor de y seria 0. E no valor de z seria 3. Ó. Tá aí. Em compensação, ó, se eu fechar esse cubo não, esse paralelogramo, né? Ih, tá acabando a tinta aqui. Tinta é bom, né? Tá acabando a cor da caneta. Se eu fechar aquele cubo ali, ó, veja que eu vou conseguir encontrar o ponto G. Né? Já coloco ele ali para você dar uma olhadinha, ó. Mas a hora que a gente fechar, você vai encontrar o ponto G, que seria uma das arestas do cubo. Então ali, veja que ele tá fechando uma figura como essa ali, ó. Vamos ver se ele já funciona agora. Coloquei 10 segundos aqui, ó. Ah, não quer funcionar mais agora. Bem, ali estaria o ponto G. Tenta imaginar ele centrado bem ali, e ali eu estaria as coordenadas dele, né? Acabou bem no último desenho. Eu vou esperar um pouquinho para colocar aqui para você essa parte, tá? Daqui a pouco eu ponho o G para você ver, porque é uma visualização que você precisa ver bem, né? Antes disso, eu vou comentando algumas coisas que são interessantes aqui, ó. Veja só, esses pontos que a gente colocou, eles vão ocupando o espaço, né? E preenchendo cada uma posição em determinados planos, né? Então, eu não sei se já consegue visualizar que vai formar um cubo aqui, ó. Essa face que liga A com a origem O, com o ponto C e com F, é uma face do cubo. Veja que ele está inteiramente contido no plano XZ. Agora, aquela outra face de trás, ó, que é origem, ponto B, ponto E e ponto C, ele está lá no fundo. Ele seria a face que está no plano YZ, né? Aí tem outra face para cá, ó, a face de baixo do cubo, né? A face do baixo, ele está no plano XY, ó. Ele dá A, origem, B e D. E agora, vamos ver se agora vai. Ah, vai uma canetinha, funciona. Ah, mas ele tá funcionando aqui. Deixa eu voltar para uma aula e para essa, que daí ele, às vezes ele bloqueia e vai. Olha como já escrevi isso aqui. Vamos ver. Vamos ver. Aqui ele foi, agora aqui eu quero que ele vá aqui. Aí ele foi. Não, eu tava pensando, sabe o quê? Aí, agora tá indo. Ó. Então vamos colocar ele ali, ó. Opa, tá pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Pra cá, aqui. Então, ó, eu vou puxar aqui, ó. Puxar aqui e puxar pra cá. Não sei se já tinha visto. Aqui tá o cubo, ó. E essa coordenada do ponto G, ó, ela tem coordenadas. No valor de x, eu avancei na direção de x 2 pontos. Na direção de y, eu avancei 4 pontos. E na direção de z, eu subi 3 pontos, né? Então, esse seria a coordenada do ponto G, ó.
É bom que você pense sobre esse cubo e consiga visualizar a posição desses pontos todos, porque isso te ensina como você vai se localizando no espaço, né? Você poderia ter um ponto para lá, né? Mas é claro que todo desenho, daí foge um pouco da aula de desenho, entra em aula de desenho, sei lá, desenho geométrico, mas você consegue colocar todos os pontos aqui e ir formando uma figura, tá? Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre algumas operações e algumas igualdades que podem ser feitas, né? Soma, subtração, assim por diante. Agora no espaço não muda muita coisa, mas é bom a gente fazer para não ficar vazio essa parte, né? E para a gente discutir um resultado muito importante, que é quando dois vetores são paralelos, tá? A gente vai fazer isso lá no próximo vídeo. Então até daqui a pouquinho. Tchau!